Graça e paz. É com muita alegria que dou início ao primeiro webinário da Secretaria Executiva de Educação Cristã da Igreja Metodista da Primeira Região. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso seminário virtual, cujo tema é Analfabetismo Bíblico. Mas antes de darmos sequência à nossa programação, eu te convido a orar comigo neste momento. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por esta noite, por este momento tão especial que o Senhor nos concede. Que o teu doce Espírito, Senhor, nos conduza nessa programação e que tudo que for aqui realizado, Senhor, feito e falado, seja para a exaltação do teu nome. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ontem comemoramos o Dia da Bíblia. Sabemos que muitas igrejas realizaram programações abençoadoras. A irmã Elisa, coordenadora do Departamento Regional de Escola Dominical aqui da nossa região, está conosco para nos relatar, brevemente como esse dia transcorreu nas nossas igrejas. Então, irmã Elisa, eu quero aí ouvir de você, como que essa comemoração aconteceu ao longo do dia de ontem nas nossas comunidades de fé. Boa noite a todos e a todas. A paz, pastora. A paz. É uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Eu quero aproveitar e te convidar, você que está nos assistindo pela primeira vez, que você se inscreva no nosso canal. E aqueles que estão nos assistindo, não esqueça de dar o seu like. Bom, como a pastora falou, nós tivemos diferentes participações em diferentes igrejas. Eu recebi no nosso grupo de WhatsApp alguns vídeos, algumas fotos de algumas igrejas que fizeram programação, mas eu acredito que mesmo quem não enviou também fez alguma coisa, nem que seja uma poesia, não é? Isso sempre aconteceu. Bom, nós tivemos aí um relato muito importante da igreja metodista do Retiro, lá em Volta Redonda. Eles fizeram uma carreata com mais de 30 carros e saíram no entorno da igreja, distribuindo Bíblias para aquelas pessoas que não tinham nenhuma Bíblia em casa. Tivemos também a participação da Igreja Metodista Betel Campo Grande, com a participação dos homens. Eu assisti o vídeo, estava excelente. Que coisa linda, né? Poder ver essa participação. Vi também um vídeo e várias fotos com uma gincana que foi feita na Igreja Metodista do Barata. A Igreja Metodista do Barata é uma igreja muito participativa, muito ativa na escola dominical, e eles fizeram uma participação com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, juvenis, enfim, com adultos, né? E foi de qualidade também. A Igreja Metodista de Mantiqueira iniciou ontem, no Dia da Bíblia, um projeto de leitura da Bíblia durante o ano. Então, eles iniciaram a partir de ontem. Tivemos também a participação da Igreja Metodista de Deodoro com as crianças. E eu sei que diferentes igrejas fizeram a sua programação. E aí fica também, inclusive, aqui, aqueles que não enviaram as suas fotos, seus vídeos, envia lá para o nosso grupo de WhatsApp, que nós vamos divulgar também no Facebook. E isso, pastora, a gente pode perceber que as igrejas estão ativas e participativas, não é? Aleluia. Então, Elisa, a Secretaria Executiva, de Educação Cristã também preparou um momento especial em comemoração ao Dia da Bíblia. Um acústico com os nossos irmãos da Metodista da Taquara. Então, vamos assisti-lo? Vamos sim. A tua palavra escondi
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e Deus meu. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. É que traz vida, é que traz cura, é que traz transformação, salvação, enfim, uma palavra que tem promessas infindáveis e imensuráveis para a vida humana. E o texto de Oséias 4 nos fala, né? Oséias 4, no versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, esse webinário tem o propósito de estar refletindo sobre a questão do analfabetismo bíblico, que nada mais é do que o baixo conhecimento bíblico. Mas isso também vai para além do conhecimento propriamente dito. Então, nós vamos estar convidando o pastor Bruno Roberto, que vai estar fazendo a palestra sobre esse tema e, com certeza, vai estar considerando alguns aspectos, como seu conceito, causas, consequências e superação
para essa questão que aqui nós estamos, nesta noite, nos disponibilizando a ouvir e a refletir como Igreja do Senhor. Paz, pastor Bruno, seja muito bem-vindo. A paz, pastor Eliane, nossa irmã Elisa, também a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, nos vendo e nos ouvindo nesse tempo. Agradecer a oportunidade da nossa Secretaria Regional pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite com vocês participando desse evento. Para mim, uma bênção estar com vocês esse tempo. Para mim, fui criado na Igreja Metodista, criado na igreja, que participei de várias programações do Dia da Bíblia. Esse é um momento especial porque, na minha caminhada, a valorização da palavra de Deus tem sido fato, tem sido real, e eu só cheguei aqui por causa da palavra de Deus. Então, agradeço. Esteja à vontade, pastor. Para então, nós estamos agora liberando o horário para o senhor estar trazendo a palavra. Obrigado. Como eu acabei de falar nessa breve introdução, o fato de ter sido criado na casa de Deus, a igreja, especialmente ter tido a palavra de Deus como referência para a minha vida, é o que até hoje tem me sustentado. E isso não é simplesmente um jargão de um evangelista, de um pregador. Isso é fato, isso é uma realidade na minha vida, na minha história. Eu fiz uma faculdade de teologia, como boa parte dos pastores metodistas, que ou fizeram uma faculdade de teologia, ou então fizeram um curso teológico livre, ou algum seminário, mas é fato que todos nós, pastores e pastoras da Igreja Metodista, tivemos que passar por algum nível de educação teológica. Mas eu testemunho para vocês aqui que a grande diferença na minha vida, claro que eu não vou ser tolo de desmerecer a faculdade de teologia e a instrução profissional, mas a grande diferença na minha vida foi a escola dominical, foi a inserção da palavra de Deus gerada no meu coração. E eu costumo dizer e testemunhar que até hoje, quando eu prego a palavra de Deus, e quando eu vou fazer menção de histórias bíblicas, quando eu vou fazer menção de alguns eventos bíblicos, é inevitável vir na minha mente, é inevitável vir na minha cabeça alguns exemplos de historinhas bíblicas que eu aprendi quando criança na igreja. Então, logo me vem aquela imagem do flanelógrafo, das personagens bíblicas ali coladas naquele pano, naquele quadro. Então, essas imagens, elas estão dentro de mim e vão ficar para sempre, E eu espero amanhã me manter firme na presença de Deus, andando com Deus, para que eu não me desvie do caminho. Mas aquelas impressões e aquelas histórias, aquele conhecimento bíblico, isso não sai, não tem como eu simplesmente renegar ou me desvincular disso, me desvencilhar disso. Então, a palavra de Deus é imprescindível para uma vida de qualidade saudável em Deus. Eu recebi esse desafio de estar falando com vocês aqui nesses minutos sobre o analfabetismo bíblico. O analfabetismo a partir do conceito ou de um desconhecimento da palavra de Deus. Mas, antes de tudo, eu queria ler um texto bíblico com vocês. Eu acho que seria um contrassenso, não é uma exigência homilética, né, de que você tenha que ler necessariamente um texto bíblico antes de você fazer menção de princípios bíblicos. Isso acabou se tornando uma referência para nós, mas não é uma obrigação. Mas hoje seria um contrassenso eu falar sobre o analfabetismo bíblico sem citar pelo menos um texto bíblico aqui como referência. Então, quero citar o texto de Mateus, capítulo 22, apenas o versículo 29. Esse texto diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, vou ler de novo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós nos deparamos com um texto como esse, onde Jesus fala, olha, os erros que vocês cometem é porque vocês não conhecem a palavra de Deus,
obviamente esse texto acaba se tornando para nós autoexplicativo. Não tem como a gente interpretar, senão pela lógica de que todos os erros que cometemos, eles de alguma forma são associados pela nossa desvinculação com algum princípio bíblico. Eu costumo dizer que nós não temos como afirmar que a Bíblia, os 66 livros da Bíblia compõem e eles têm para nós todos os exemplos de todas as situações recorrentes na vida humana. Isso não é fato, não tem como ser dessa forma. Então, a gente não pode dizer que todos os livros da Bíblia, ou em todos os livros da Bíblia, nós vamos encontrar referências a nível de eventos e de citações com as coisas que acontecem na nossa vida no dia a dia, aquilo que acontece recorrentemente. A gente não pode dizer que isso é verdade, mas é fato também que nós vamos encontrar na palavra de Deus referência e princípio para tudo na nossa vida. Então, guarde isso. Se a Bíblia não tem como, ali naqueles livros, naqueles 66 livros, no Novo Testamento, no Velho Testamento, se eles não têm como compreender o exemplo, a citação de tudo que acontece na nossa vida, você pelo menos vai conseguir encontrar na Bíblia princípio para você aplicar em qualquer situação na sua vida. Então, é por isso que Jesus declarou: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. O erro de vocês é porque vocês não conhecem as Escrituras. E ele também deixa aqui para nós um desafio que eu quero comentar mais por fim, quando ele fala: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Obviamente, uma coisa acaba estando associada à outra. Primeiro, a gente precisa fazer algumas distinções aqui. Dizer que o analfabetismo funcional é a incapacidade de compreender textos e operações matemáticas simples e de organizar as próprias ideias para expressar, por exemplo, uma argumentação. Então, a gente não pode confundir analfabetismo funcional do analfabetismo bíblico. O analfabetismo funcional é a incapacidade, vou ler de novo, de compreender textos, operações matemáticas simples e de organizar as próprias ideias para expressar um argumento, por exemplo. Então, às vezes, a gente acha que analfabetismo bíblico é simplesmente você não conhecer os versículos bíblicos de cor. Eu confesso que quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, lá com os meus 12 anos de idade, eu achava que eu seria um baita de um pregador o dia que eu conseguisse decorar muitos versículos bíblicos de cor. Então, eu tinha essa ideia romântica e até mesmo ingênua, né? Mas eu também era um adolescente de 12 anos, e eu entendi o seguinte: o dia que eu consegui decorar muitos versículos bíblicos e eu consegui ser um pregador que, no meio da minha argumentação, eu consiga citar vários versículos bíblicos de cor, então eu vou ser um grande pregador. Porque, inclusive, as pessoas que estarão me ouvindo verão que eu cheguei a um nível de decorar versículos bíblicos de cor e muitos versículos, e então elas vão saber que eu tenho conhecimento bíblico. Então, é sempre importante fazer essa distinção do que é o analfabetismo funcional do analfabetismo bíblico, porque, às vezes, a gente acha, por entender analfabetismo funcional, que analfabetismo bíblico é simplesmente eu não conhecer a Bíblia de cor. É claro que hoje, passados muitos anos, eu conheço muitos versículos de cor. E quando eu vou mencioná-los, eu já penso onde que ele está na minha Bíblia, qual é o rabisco, qual é a cor da tinta que eu rabisquei ali. Já está aquela página da Bíblia, daquele versículo gravada na minha cabeça. Porque eu conheço o texto, porque eu já estou com aquela Bíblia especificamente como livro há muito tempo. Então, a minha mente já faz associações lógicas. É o que se chama na lei da mente de atividade subconsciente da mente. Eu penso em alguma coisa, automaticamente o meu subconsciente já expõe para mim aonde que está aquela página daquele versículo. Mas por que as pessoas, às vezes, podem incorrer no erro de achar que analfabetismo bíblico é simplesmente não
ter versículos ou muitos versículos decorados, é que a gente precisa entender que existe diferença. O analfabetismo funcional é quando eu tenho uma incapacidade de compreender textos, operações simples e que atrapalham, inclusive, a minha argumentação. Eu não consigo, de forma cognitiva, as minhas propriedades cognitivas não conseguem ali serem ajustadas a tal ponto que eu tenha, então, as informações adequadas para que a minha cognição possa projetar ideias, pensamentos organizados. Então, isso é um analfabetismo funcional. Agora, então, qual é a grande diferença de analfabetismo bíblico, se eu acabei de dizer que não é simplesmente não ter um texto bíblico decorado? Então, vou colocar aí para vocês verem. O termo analfabetismo bíblico é diretamente relacionado ao desconhecimento das Santas Escrituras, não à capacidade intelectual do indivíduo. Então, aí a gente precisa fazer a distinção do que é analfabetismo funcional e bíblico. Então, o bíblico é quando eu não tenho conhecimento das Santas Escrituras. O analfabetismo bíblico também deve ser considerado como falta de experiência, de interpretação e uma vida de acordo com os santos ensinos. Isso é muito importante, porque não é apenas, não é exclusivamente a minha incapacidade de não saber o que está escrito no texto bíblico, mas é a minha incapacidade de fazer com que os princípios do texto bíblico sejam associados à minha prática de vida. Então, quando eu não conheço o texto, por consequência natural, eu vou ter dificuldade de aplicar aquele texto na minha vida. Então, é claro que não conhecer, não ler o texto bíblico, vai te gerar um analfabetismo bíblico. Mas o analfabetismo bíblico é muito mais do que simplesmente não conhecer. É por não conhecer, ter dificuldade de associar princípios da palavra de Deus a realidades recorrentes à nossa vida. Então, muito mais do que decorar um versículo, um capítulo inteiro da Bíblia, eu quero desafiar você nessa noite a, conhecendo o texto bíblico, se abrir e descobrir o milagre que é a ação do Espírito Santo dentro de nós, fazendo com que, a partir do conhecimento, cada desafio que você encontrar na sua vida, o próprio Espírito faz o trabalho de trazer à tona, de trazer a você um princípio que se encaixa exatamente com aquele desafio que você está vivendo. Então, nós saímos do analfabetismo bíblico quando nós, ao conhecermos o texto, permitimos que o Espírito Santo nos dê a condição de associar aquele texto com o princípio da nossa vida. Só que nós precisamos entender também que existem alguns desafios para que esse analfabetismo bíblico não nos pegue, não atrapalhe a nossa vida. Antes de falar sobre os desafios, eu quero colocar para você aí na tela um resultado de uma grande instituição bíblica nos Estados Unidos, que trata exatamente sobre pesquisas relacionadas ao conhecimento, à falta de conhecimento das pessoas quanto à Bíblia. Aí alguém vai perguntar assim, mas, pastor Bruno, por que não é trazido, então, uma pesquisa do Brasil, mais propriamente algo relacionado ao nosso contexto aqui brasileiro? Porque eu acabei não conseguindo encontrar fontes muito confiáveis aqui no Brasil para falar sobre isso. Mas eu acredito que você vai ver que os dados que nós temos dos Estados Unidos, que é um país cristão, que é um país muito mais associado à Bíblia do que o Brasil, como que eles lá estão enxergando isso. Primeiro dizer que pessoas que leem a Bíblia 1, 2 ou 3 vezes por semana, não se conseguiu descobrir muitas diferenças a nível prático de pessoas assim. Então, quem lê a Bíblia, através dessa pesquisa que eu vou mostrar a vocês aqui, quem lê a Bíblia 1, 2, 3, até 3 vezes por semana,
elas vão ter dificuldades em ter uma caminhada saudável com Deus e acabou não se manifestando muitas diferenciações ali em quem lê a Bíblia 1, 2, 3 vezes. Não teve diferenças muito relevantes para quem só lê a Bíblia 1, 2 ou 3 vezes. Mas quando você pega pessoas que começam a ter uma prática de leitura bíblica, no mínimo 4 vezes por semana, isso começa a mudar. Por exemplo, uma pesquisa com índice de leitura semanal de pessoas que leem no mínimo 4 vezes por semana, o sentimento de solidão caiu para 30%. Isso é uma pesquisa de um instituto sério. Caiu para 30%. Problemas, por exemplo, com raiva, pessoas que são iracundas, pessoas que não conseguem controlar o ímpeto. Eu vejo pessoas que falam assim, mas eu não consigo me controlar, eu queria ter um domínio próprio maior, eu queria ter condições de segurar mais o ímpeto do meu coração, eu queria poder ter condições de não falar quando eu estou com vontade de falar. Pessoas que leem a Bíblia no mínimo 4 vezes por semana, problemas, então, com esse ímpeto emotivo caem 32%. Pessoas amarguradas, pessoas com amargura nos relacionamentos, o casamento, relacionamento com filhos, relacionamentos familiares, caem, em média, 40% para quem lê a Bíblia 4 vezes por semana. Eu não estou inventando esses números. Com alcoolismo, pessoas com alcoolismo caem 57%. Sentimento de estagnação, ou seja, pessoas que não conseguiam, melhor dizendo, avançar espiritualmente, caem 60%. Pessoas que têm problema com pornografia, tem gente que está quase dando com a cabeça no poste porque desesperadamente se culpa por não conseguir vencer pornografia, isso cai 61%. O compartilhamento da fé aumenta em 200%. Pessoas que leem a Bíblia no mínimo 4 vezes por semana. Isso tem um crescimento exponencial. O aumento de discipulado, pessoas que se sentem desafiadas a discipular e desafiarem outras pessoas a crescerem na fé, aumenta, então, aí 230%. Ou seja, esse é apenas um quadro simples, para que a gente entenda o potencial de ler a Bíblia, o potencial que é gerado a partir da leitura bíblica. E eu quero, então, falar com vocês agora quais são os grandes desafios, quais são os grandes obstáculos que têm manifestado em larga escala o analfabetismo bíblico. Se nós vimos aí agora que tanta coisa ruim sai da nossa vida quando nós lemos a Bíblia, no mínimo, 4 vezes por semana, por que a gente não consegue ter isso como uma referência, uma disciplina para nós? Por que tantas pessoas, as nossas igrejas, conhecem tão pouco a Bíblia, conhecem tão pouco as revelações e os princípios contidos na palavra de Deus? Primeiro desafio, eu vou falar para vocês, que é a tensão entre conhecimento e entretenimento. Então, guarde isso aí. Primeiro desafio sobre o grande número de analfabetos bíblicos nas nossas igrejas é a tensão entre conhecimento e entretenimento. Aí alguém vai perguntar assim, mas pastor, que história é essa? Conhecimento e entretenimento? Vou te explicar. É fato que hoje, no contexto que nós vivemos no mundo, nós estamos inseridos numa sociedade que está em todo o tempo vivendo a tensão daquilo que é conhecimento e entretenimento. O conhecimento é o potencial que Deus deu ao ser humano de absorver princípios, de assumir referências, de tomando aquilo que assume como princípios, esses princípios vão ser associados com algum desafio na vida, como eu falei há alguns minutos. Então, isso é um benefício de Deus para o ser humano, isso é bom. E o ser humano, ele, ao longo dos tempos, ele acabou chegando ao nível que nós somos hoje, onde o entretenimento acaba sendo muito mais
muito mais amplamente exposto diante de nós, acaba sendo muito mais desafiador não, acaba sendo muito mais para nós algo que nós gostamos, algo que nós queremos imergir do que o conhecimento. Então, o glamour, eu estava procurando uma expressão que não chocasse tanto, então eu vou usar o glamour. Hoje, o glamour do entretenimento, ele é muito mais acentuado na vida, na sociedade, do que o conhecimento. Então, a gente quer muito mais resolver os nossos problemas pontuais de satisfação da nossa carne do que acolher princípios que, nos momentos pontuais, serão importantes para que a nossa vida do dia a dia seja resolvida. E isso acaba sendo o desafio da igreja hoje. Porque se conhecimento versus entretenimento é um desafio da vida e não apenas a igreja também acaba tendo isso como um grande peso. Hoje você vê uma pregação, um estudo bíblico nas nossas igrejas que trazem princípios à palavra de Deus, princípios densos, que confrontam, que chamam a atenção, que fazem as pessoas olharem para as realidades, e muita gente prefere aquelas reflexões, entre aspas, porque eu não poderia nem chamar isso de reflexão, mas aquelas reflexões que simplesmente satisfazem questões pontuais à vida, mas não nos levam a fazer uma reflexão de toda a nossa vida. Então, o entretenimento, aquilo que satisfaz pontualmente uma necessidade que não é tão significativa assim, acaba sendo para nós um dos grandes desafios para não mergulharmos na palavra de Deus. Por que eu vou mergulhar em conhecer, em ler a Bíblia, em ir para o estudo bíblico, em dar atenção a uma pregação que, de alguma forma, me eleve espiritualmente, que me faça estar mais associado a princípios bíblicos, se o que eu quero, na verdade, é a satisfação da minha carne, é a satisfação daquilo que, de forma tão simplório, tão raso, vai me satisfazer pontualmente. Então, a gente está muito mais na igreja, muito menos na igreja, melhor colocar assim, a gente está muito menos na igreja por aquilo que é princípio da palavra de Deus, que muda a nossa vida, ou que pode mudar a nossa vida, e muito mais na igreja, estando na igreja como um ambiente simplesmente de sociabilidade. E daí a gente começa a perceber alguns grandes problemas, porque quando eu estou na igreja simplesmente por sociabilidade, então eu vou ter problemas quando eu precisar viver algumas dinâmicas próprias do reino de Deus, que exigem de mim renúncia, que exigem de mim domínio próprio, que exigem de mim busca por carismas do Espírito Santo, ao invés dos meus próprios carismas e características. Então, a gente vai ter problemas sérios, porque falta o conhecimento da palavra de Deus. E algumas pessoas hoje, eu fico vendo, ficam buscando respostas do porquê a igreja deixa de ser relevante e não entendem que deixar de ser relevante tem tudo a ver com um analfabetismo bíblico. E por que eu não conheço a Bíblia, eu não sou desafiado a conhecer a Bíblia, se eu acabei de ver, através de dados de uma empresa, de um instituto, que se debruça única e exclusivamente em trazer dados para que pessoas dos Estados Unidos e no mundo entendam o grande potencial de conhecer a Bíblia. Por que eu não leio a Bíblia? Por que eu não mergulho na Bíblia se eu acabei de ver por esses dados coisas tão boas que acontecem quando eu leio a Bíblia? Exatamente, porque um dos desafios é que o ser humano é muito mais tentado, tem um glamour muito maior no entretenimento do que no conhecimento. Então, primeiro lugar, primeiro desafio, a crise do conhecimento versus entretenimento. Segunda crise, ou segundo desafio, o desafio do racionalismo. Desafio do racionalismo. Eu quero aqui ser bem pontual em falar sobre isso, quero trabalhar isso com bastante calma, mas a verdade é a seguinte: o racionalismo é uma corrente filosófica
que traz como argumento a noção de que a razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. Então, o racionalismo é uma corrente que diz que apenas a razão, e eu quero destacar isso, tá? Apenas a razão é o que faz o ser humano alcançar o prazer, a satisfação. Por que eu quero destacar apenas a razão? Porque nós, principalmente nós, cristãos metodistas, jamais vamos abrir mão da razão. Jamais, jamais. Você não veria isso aqui num pastor metodista ou numa pastora metodista, como a pastora Eliane, que está aqui na transmissão conosco, abriu essa programação, como a irmã Elisa, que é uma pessoa versada na palavra de Deus e comprometida com a palavra de Deus. Você jamais veria em nós, ou do bispo Paulo Rangel, bispo da primeira região, que também está conosco, você jamais veria em nós uma atitude de dizer que a razão não presta, como, lamentavelmente, nós temos visto muitas pessoas falando. Mas existe um princípio estabelecido pela ciência, através de estudos da mente humana, que a mente humana ela trabalha a partir de 2 fatores. Ela trabalha a partir do fator do conhecimento e a partir do fator do sentimento. É o que se chama na lei da mente, da lei dos 2 fatores. Nenhuma mente, nenhuma pessoa trabalha de forma saudável se ela estiver apenas agindo pela razão ou se ela for para o outro polo, agindo apenas pelas emoções. Então, essa lei da mente, que é a lei dos 2 fatores, ela nos ensina que o racionalismo não serve. Por quê? Porque racionalismo não é o uso da razão. Vamos separar as coisas, tá bom? Racionalismo não é apenas o uso da mente. Se eu vou usar a minha mente, se eu vou usar a razão, não tem problema algum com isso, até porque a Bíblia nos diz que nós devemos oferecer a Deus um culto racional. Se eu devo oferecer a Deus um culto racional, o uso da razão não é problema. O racionalismo não é o uso da razão nesses termos. O racionalismo é uma corrente filosófica que traz como argumento a noção de que apenas, exclusivamente, a razão é que pode fazer com que o ser humano alcance a verdadeira satisfação e a completude da satisfação humana. Isso não é verdade, isso não pode servir para nós. E esse pensamento, essa corrente, essa ideologia, acaba afastando muita gente da Bíblia. Por quê? Porque é inevitável que a palavra de Deus não dá para ser acolhida apenas pelo conhecimento pura e simplesmente filosófico. Não dá para eu ler o texto bíblico olhando ali a abertura do Mar Vermelho apenas a partir da lógica humana. Não dá para eu entender que Deus, ele em determinado momento mandou uma comida que é chamada até hoje de maná, que em hebraico significa o que é isso? É um misto de exclamação com interrogação, é uma surpresa, um espanto, é um assombro. Que negócio é esse? Que comida é essa que eu nunca vi? Como é que a gente vai ler um texto como esse, onde vinha uma comida do céu, que, inclusive, se você guardasse, ela apodreceria de um dia para o outro, porque você precisaria estabelecer a sua fé, acreditando que o que Deus te deu hoje é a porção de hoje, o que Deus vai te dar amanhã é aquilo que Ele já provisionou na sua competência de um ser eterno para amanhã. Como é que a gente vai ler esse texto apenas com o olhar da corrente filosófica que traz como argumento que a razão é a única forma do ser humano de chegar à satisfação? Como é que eu vou entender esse texto apenas pela lógica do racionalismo? Então, eu espero estar me fazendo entender para que você compreenda que usar a razão não é problema. O problema é quando você quer usar a razão e apenas ela. Quando a própria ciência diz que a lei dos 2 fatores é quando você pega a razão e o sentimento e junto você tem, então, uma satisfação e você tem uma vida satisfatória e plena. Por que isso é um desafio para aumentar? Por que isso é um problema que faz aumentar o analfabetismo bíblico? Porque quando eu sei
que a Bíblia revela um Deus que eu não toco, um Deus que eu não vejo com olhos humanos. Quando eu já de antemão sei que a Bíblia vai me expor e vai me apresentar um Deus que abre mar, um Deus que manda comida desconhecida do céu, um Deus que faz o machado flutuar, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que cura enfermos, um Deus que multiplica pães, um Deus que acalma tempestades. Quando eu já sei que a Bíblia vai me revelar um Deus como esse, e se a minha vida é pautada única e exclusivamente pelos princípios do racionalismo, então eu já vou deixar a Bíblia de lado. Eu não vou ser desafiado a conhecer essa palavra de Deus. Mas eu quero desafiar você, inclusive você que está aí agora me assistindo, e que de alguma forma tem muitas tendências para estar voltado para o racionalismo, para dar um passo ousado na sua vida e descobrir que aquilo que a ciência já estabeleceu como lei dos dois fatores é imprescindível, porque o apóstolo Paulo disse o seguinte: olha, antes nós conhecíamos Jesus apenas pela carne. Eu conhecia Jesus apenas pelo que me falavam dele, pela minha razão pura. Hoje eu já conheço Jesus pelo Espírito, ou seja, eu consegui associar a minha razão, porque eu não sou um louco, eu não sou um alienado. Eu conheci Jesus pela minha razão e eu adiciono hoje o sentimento, eu adiciono hoje a emoção, eu adiciono hoje a percepção dentro da minha alma de alguém que se relaciona com esse Deus. Isso não anula a minha razão, porque a razão é a faculdade própria do ser humano de distinguir todas as coisas pelas questões que estão lá intrínsecas à sua alma. Se a minha razão busca dentro da minha alma informações e lá na minha alma tem princípios da Bíblia, então a minha razão vai começar a discernir todas as coisas pela lógica de Deus. Então razão e emoção não devem caminhar separadas. Mas o racionalismo, assim como a crise entre conhecimento e entretenimento, é um desafio e tem gerado analfabetismo bíblico. Caminhando para fechar aqui com vocês, eu não vou demorar tanto assim, eu tenho também um outro desafio para apresentar a vocês como fator que tem incidido aí no analfabetismo bíblico, que é o que tudo que nos confronta deve ser resistido. Esse é um princípio lamentavelmente presente na alma de muitas pessoas. Tudo que confronta, eu resisto. Tudo que foge ao meu mundinho não serve para mim. Tudo que, de alguma forma, vai me colocar na parede para eu refletir, para eu analisar, tudo que vai estar à margem, a parte daquilo que eu consolidei como fato e como certo e como lógica para a minha vida, eu não quero esse negócio. Aí vem o texto bíblico lá de Jeremias, onde Jeremias, usado por Deus, fala o seguinte: a ação de Deus é como águas que vêm de longe. É como águas que vêm de longe. O profeta Jeremias associou as realidades da ação de Deus como águas que vêm de longe, ou seja, como algo que excede o nosso conhecimento. É algo que eu não domino. E isso, saber que a palavra de Deus ela nos confronta, tem feito muita gente fugir da Bíblia. Fugir da Bíblia. Mas entenda uma coisa. Tudo que nos confronta deve ser resistido. Esse é um princípio das leis desse mundo. Essa é uma lei desse mundo. Confrontou, você foge. Confrontou aquilo que você considerava ser o melhor, corre desse negócio. Gerou algum desconforto dentro da sua alma, isso não é de Deus. Inclusive, esse é um grande equívoco que nós, cristãos e cristãs, temos, assim, em potencial a recorrência desse erro. Porque nós geralmente falamos o seguinte: olha, é de Deus. O que é de Deus? Aquilo que a gente gosta. Não é de Deus, aquilo que a gente não gosta. Então, isso tem afastado muita gente da Bíblia. Esse é um grande desafio. Por que nós temos visto o analfabetismo bíblico se espalhando e avançando? Porque, de alguma forma, nós fomos projetados a partir desse princípio. Confronta, não serve. E nós temos criado
uma geração muito, muito frágil a partir desse princípio. Pessoas que, se você buzina para elas na rua, elas sacam a arma para te darem um tiro, porque elas não conseguem ser confrontadas com uma buzinada que você está vendo que ela está fazendo alguma coisa errada. O cara está andando em duas faixas, uma faixa dupla, e você buzina para ele se orientar ali, ele fica aborrecidinho com você, saca uma arma e acaba com a sua família, com a sua vida. Pessoas que, se elas simplesmente ouvem que estão erradas em alguma coisa, elas se afastam. Elas não querem mais amizade com você, elas não voltam para a igreja. Essa é uma geração formada a partir desse conceito. Tudo que nos confronta, de alguma forma, não é bom. E a palavra de Deus é nada mais, nada menos do que confrontos para nós. Mas confrontos em amor, confrontos de um Deus que conhece a nossa vida, confrontos de um Deus que sabe como que nós podemos ter e agir e viver para um desfecho eterno com Ele. E também nesse mundo para termos uma vida saudável. Deus sabe de todas as coisas e, por isso, cada versículo, cada capítulo, cada livro na Bíblia foi inspirado por Deus para que se associasse a um problema que eu encontraria de alguma forma, em algum momento na minha vida. Então, essa perspectiva mundana de que aquilo que nos confronta deve ser resistido tem afastado muita gente da Bíblia. Exatamente porque a Bíblia não fala sobre nós, a Bíblia fala sobre Deus. E porque a Bíblia fala sobre Deus, é claro que ela vai nos apresentar sempre uma dinâmica de Deus, e não uma dinâmica e princípios próprios nossos. Então, é claro que em algum momento, eu e vocês é que vamos ter que nos ajustar ao molde de Deus. E se ajustar ao molde de Deus é ser confrontado em algum momento. E porque pessoas não gostam disso, se afastam da Bíblia. Por fim, como último desafio do porquê muita gente está fugindo, está correndo da Bíblia, e por isso, por conseguinte, a gente tem visto o analfabetismo bíblico se desenvolvendo, se espalhando e crescendo os seus índices muito fortemente, é o desafio do egocentrismo, que, na verdade, é até uma continuidade do princípio anterior, quando eu falei que nós temos o desafio de que tudo aquilo que nos confronta, nós acabamos repelindo, a gente acaba fugindo. Então, acaba que o desafio do egocentrismo é uma continuidade disso. Nós fomos projetados, não por Deus, mas fomos moldados, projetados por esse mundo, pelos princípios e leis desse mundo, para sermos satisfeitos em tudo. Para sermos satisfeitos em tudo. É o nosso ego em primeiro lugar. Veja que o primeiro pecado, pecado original, lá descrito no Gênesis, ele foi, na verdade, a manifestação do ego do ser humano sendo colocado na estante. É a crise da independência. Eu quero ser independente. O que o diabolos, o que o adversário, ali prefigurado pela serpente, falou para os primeiros seres humanos? Olha, esse fruto aí que Deus não quer que vocês comam, na verdade, o problema não é que Deus vai matar vocês, ou que vocês, como ele falou, vão morrer. Deus não quer que vocês comam do fruto dessa árvore, porque no fundo, ele sabe que o dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês conhecerão como ele conhece. Vocês terão o potencial de saberem de todas as coisas. Imagine só, vocês tendo todo o conhecimento, não dado por Deus, mas gerado dentro de vocês. Imagine vocês tendo a condição de dizerem o que é e o que não é. Imagine vocês tendo condições de deliberarem sobre as suas próprias vidas. Então, o desafio do egocentrismo acendeu aos olhos dos primeiros seres humanos e eles falaram, poxa, isso não pode ser ruim, é isso aí que eu quero mesmo, vamos mergulhar nesse negócio e vamos comer do fruto dessa árvore, porque a gente não vai morrer coisa alguma.
O negócio mesmo é que Deus não quer que a gente saiba como ele sabe. Olha só como é que Deus é mau. Deus não quer que a gente saiba como ele sabe. O dia que nós soubermos como ele sabe, nós vamos ter o controle da nossa vida. A gente vai poder fazer o que a gente bem quiser. Como no outro exemplo, ainda lá no Gênesis, da Torre de Babel. Os caras não tinham o conhecimento da geografia, da astronomia. Então, eles disseram o seguinte, olha, nós vamos construir uma torre que vai tocar o céu, em que na limitação geográfica deles, né, do conhecimento geográfico deles, eles pensaram de todos os lugares do mundo, quando eles verem essa torre, eles vão lembrar do nosso nome. O que é isso, gente? Ego. O que é isso? O ser humano, suas projeções, seus ideais colocados como centro. E como nós sabemos que o tema central da Bíblia é o Deus de todo o universo, a gente acaba tendo como desafio para não ler a Bíblia o nosso ego como centro. Então você pode saber de uma coisa, não fique triste, pelo contrário, não fique chateado, triste comigo, pelo contrário, fique feliz de Deus estar fazendo com que você saiba ou que você lembre disso nessa noite, que todas as vezes que você evita ler a palavra de Deus, no fundo, sabe o que você está fazendo com isso? Você está, de alguma forma, dizendo para Deus, eu prefiro o seu centro. Eu prefiro que, no fundo, eu esteja aqui no centro e o Senhor não. No fundo, eu prefiro que as coisas sejam sobre mim e não sobre o Senhor. Então, eu nem preciso ler a Bíblia, eu não sou desafiado a ler aquele texto, eu não sou estimulado a ler aquilo, porque, de alguma forma, não vai falar sobre mim ali, vai falar sobre Deus. Mas quando nós sabemos sobre Deus e nos encontramos com Ele, nos encontraremos naturalmente conosco, porque tudo que Deus inspirou pessoas a escreverem está na Bíblia, estão contidas na Bíblia hoje, na verdade é sobre Ele falando e se relacionando conosco. É Deus se moldando de alguma forma a um projeto dele para nos beneficiar. Então, esses são alguns desafios que eu percebo que têm afastado muita gente de Deus. E eu encerro dizendo a você nessa noite que o grande desafio para superar isso, primeiro, é disciplina. Você precisa ter disciplina, porque não adianta você achar que eu vou, a partir de hoje, ter vontade de ler a Bíblia 20 vezes por dia. Não, não é assim. Até porque existem elementos espirituais intrínsecos nisso, então, obviamente, é uma batalha espiritual. Eu gosto muito de futebol, eu lembro que minha mãe, uma vez, me deu um livro, que não era fininho, não, tá? Ele era um livro relativamente grosso. Um livro que falava sobre os atletas de Cristo e como eles trabalharam na Copa do Mundo de 1994. E eu era aficionado na seleção brasileira, gostava de jogar bola e tal, como gosto do esporte até hoje. E eu lembro quando minha mãe levou aquele livro para mim, chegou com aquele livro de manhã para mim, eu passei o dia inteiro lendo aquele livro. Quando ela chegou com aquele livro, eu fiquei o dia inteiro lendo até que eu terminei o livro. Então, eu li um livro que não era fininho, não, tá um livro relativamente grosso em um dia. Sabe por quê? Porque eu estava motivado para fazer aquilo. Era do esporte que eu gostava, e era da Copa do Mundo, que eu tinha acabado de ver o Brasil sendo campeão do mundo em 94. Eu tinha motivação. A Bíblia nem sempre acontece dessa forma. Existem princípios espirituais inseridos nisso. Então, você vai precisar de disciplina. Discipline. Pastor, toda vez que eu leio a Bíblia me dá sono, então leia em pé. Pastor, toda vez que eu leio a Bíblia, a minha cabeça começa a voar, então leia audivelmente, leia em voz alta. Qual o problema disso? Mas crie uma disciplina para você para ler a Bíblia. E eu vou colocar de novo o versículo que eu li no início, e com ele eu vou entregar aí a direção do trabalho para a Secretaria Executiva. Jesus, porém, respondendo, disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu digo, então, que conhecer as Escrituras e ter associação com o poder de Deus
com a dinâmica do Espírito de Deus dentro de nós, é o que nos dá uma vida de qualidade. E eu também digo que você só não vai ter o desafio, você só não vai aceitar, perdão, o desafio de conhecer as Escrituras se você, de alguma forma, não tiver qualquer ação do poder de Deus na sua vida. E o inverso também é verdade. Você só vai ter o desafio de buscar mais e mais e mais experiências com Deus e com o poder dele quando você conhece as Escrituras. Então, nós erramos por não conhecer as Escrituras e por, de alguma forma, estar desconectado do poder de Deus. Então, tenha disciplina, se conecte com o poder de Deus, que quanto mais você tem associação com o poder de Deus, mais você quer conhecer desse Deus. E o conhecimento dele vem através de ouvir e ouvir a sua palavra. Que Deus te abençoe muitíssimo. Eu agradeço a oportunidade dada pelo Ministério Regional, pela Secretaria Regional, perdão, pela pastora Eliane, pela irmã Elisa e por todos os irmãos e irmãs que, de alguma forma, compõem esse lindo ministério que tem abençoado tantas pessoas. Eu agradeço a Deus por tantas pessoas que estão aí conectadas conosco, agora me ouvindo e pela oportunidade que me foi dada. Que a palavra de Deus faça toda a diferença na vida de vocês. Pastor Eliane, obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor. Uma palestra abençoadora e que Deus continue te usando poderosamente, pastor Bruno, porque sabemos que o Senhor é uma pessoa que prima pelos princípios bíblicos. E isso nós sabemos e temos testemunhado da sua caminhada nesse nível, nesse sentido. Então, muito obrigado por o senhor ter aceito estar conosco nesta noite. Uma boa noite. Agora, nós vamos estar também recebendo o nosso bispo Paulo Rangel, que vai estar fazendo as considerações finais do nosso webinário. Olá, graça e paz. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastora. Muito obrigado, muito obrigado. A palavra está com o senhor. Amém. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Senhor por esse tempo, né? Louvar ao nosso Deus por esse webinário tão especial, tão abençoado. E tenho certeza de que você recebeu de Deus, aprendeu mais do Senhor e da importância desse tema que foi trazido. Quero ministrar a bênção de Deus sobre a primeira região, agradecer ao Senhor pela nossa secretaria executiva, pela participação intensa da pastora Eliane, mais uma vez agradecer ao Senhor a participação intensa da nossa coordenadora do departamento de escola dominical, a nossa irmã Elisa, e em especial a nosso pastor Bruno, que tem servido com amor e integridade e trouxe essa palestra tão abençoada para a vida da nossa região. Na verdade, o que vivemos hoje, agora nesse webinário, sela, né? Sela o que temos vivido durante esse tempo na nossa região, mas especialmente no dia de ontem, né? No dia da Bíblia. Serve para selar toda essa verdade, serve para selar todo o nosso entendimento, porque o que estamos buscando hoje aqui, irmãos e irmãs, é trazer à memória a utilidade dessa palavra, né? É muito importante falar isso. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? É isso que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele diz ainda que é para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Versículo 17 diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, quero encerrar esse tempo deixando esse versículo aqui, que, assim, sem dúvida nenhuma, vai nos abençoar, vai nos direcionar, né? Vai nos direcionar, vai nos agraciar para que possamos sair daqui com mais entendimento ainda, né? A palavra de Deus é útil na nossa vida. Eu quero deixar isso para a nossa região, e esse tema do analfabetismo bíblico serve para nos mostrar a importância dessa palavra, que não só é inspiração divina, não só a inspiração de Deus, mas ela tem a possibilidade de nos aprimorar, né? Nos aprimorar. E por ela ser útil,
nós precisamos entender que, por ela ser útil, ela participa da nossa vida, ela tem eficácia na nossa vida e ela é relevante. Então, guarde isso na tábua do coração de vocês. Se a palavra de Deus é útil na nossa vida, ela participa a todo tempo. Todo tempo ela está participando das nossas decisões. Todo tempo ela está participando dos nossos relacionamentos. Ela é eficaz. Ela traz algum efeito, um bom efeito. E ela é relevante. Por isso que a Bíblia fala que é importante. Ela nos habilita para toda grande e boa obra. E o Senhor nos levantou para fazer uma boa obra, né? Obras maiores que Ele fez e boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero aqui expressar minha gratidão por esse tempo e dizer aqui, como bispo da primeira região, que nós amamos a palavra de Deus. E tudo que a palavra de Deus faz na nossa região, em cada igreja local, cada área de ensino da igreja, é realmente equipar a igreja, equipar o corpo de Cristo, para que possamos fazer uma boa obra nesse tempo, nesses momentos que antecedem a vinda do Senhor. Queremos estar equipados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que verdadeiramente a sua vida possa ser guiada pela palavra de Deus. Parabéns a todas as igrejas que lembraram desse dia, né? Fica o desafio para o próximo ano, para que nós possamos continuar celebrando o dia da Bíblia e valorizando, como temos sempre feito durante todo o ano, a palavra de Deus, né? Dando a importância e o valor que ela tem. Parabéns, quero louvar a Deus pela vida de cada coordenadora administrativa de ensino, né? Cada pessoa que tem servido, dando aula, através da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, tanto nos ambientes da nossa escola dominical, nos ambientes da célula, no ambiente de discipulado. Amém? Que Deus nos abençoe para a glória do Senhor Jesus. Amém. É bom que a gente frise mesmo, né, bispo? Que a nossa região, ela prima pela palavra de Deus. Nada que é feito fora da palavra, né? E como eu disse para o pastor Bruno, eu quero aqui também expressar em relação ao Senhor. Um homem, um líder espiritual de uma região que também está pautada em princípios da palavra de Deus. E que esses princípios, né, possam ser uma realidade na vida de todos aqueles e de todas aquelas que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí, eu finalizo aqui o nosso webinário lendo Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que a palavra do Senhor possa habitar ricamente em nossas vidas. Não só apenas como um repouso, mas para que, a partir dela, a gente possa, sim, transformar realidades adversas, tanto das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, como de toda uma sociedade. Então, eu glorifico a Deus pela participação, né, do reverendo Bruno, do senhor bispo Paulo Rangel, também a ajuda do nosso irmão Israel, que está sempre nos auxiliando, também a presença da nossa irmã Elisa, que também tem, como coordenadora do Departamento Regional de Escola Dominical, feito um trabalho maravilhoso na nossa região. A nossa região, verdadeiramente, tem, assim, dado, né, um exemplo dessa questão de responsabilidade com a palavra do Senhor. Então, a Secretaria Executiva, não somente o Departamento Regional de Escola Dominical, mas todos os outros segmentos, trabalho com crianças, as próprias federações de homens, de mulheres, de jovens juvenis, todos os segmentos da nossa Secretaria de Educação Cristã têm se pautado, se firmado na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Isso tem sido uma realidade nas nossas vidas, como igreja de primeira região. Eu gostaria de convidar, bispo, o senhor a estar orando, né? E antes da sua oração, eu quero fazer um convite a toda a primeira região e aqueles que nos assistem, que no próximo sábado, no dia 18, a partir das 20 horas, nós estaremos realizando o Natal virtual. E o bispo, né, será o nosso pregador da noite. Então, esteja aí conectado, sábado, 18 de dezembro, a partir das 20 horas,
nós estaremos comemorando o Natal, o nascimento de Jesus. E o nosso tema é Renovando a Esperança, porque nós cremos que 2022 nós teremos, viveremos grandes coisas a partir desse Deus que veio ao mundo, se encarnou e que hoje é uma realidade das nossas vidas, o Deus que caminha conosco, o Emanuel. Então, anote aí na sua agenda, sábado que vem nós temos um outro encontro. Bispo, eu gostaria então que o senhor fizesse a oração e estivesse impetrando a bênção. Com isso, nós vamos finalizar o nosso webinário. Amém, pastor. Oremos. Pai querido, muito obrigado por essa noite, por esse tempo. Nós queremos mais uma vez te agradecer pela vida, Senhor, de todas as pessoas envolvidas, ó Deus, nessa transmissão, que alcance mentes e corações, alcance as vidas, ó Pai. Realmente, pessoas sejam tocadas por tudo que foi ministrado. Mais uma vez colocamos a vida do reverendo Bruno, ó Pai, e com graça e sabedoria, unção, ministrou as nossas vidas nessa noite. Continue sustentando o teu filho, trazendo a tua bênção sobre ele, sobre a sua casa, sobre o seu ministério pastoral. Mais uma vez, colocar a vida, Senhor, da pastora Eliane, a condução da nossa secretaria executiva. E, Senhor, através dela, Senhor, abençoe todos os que trabalham na nossa secretaria. Abençoe a primeira região, o corpo pastoral, aqueles que servem com amor e com afinco na nossa igreja. Continue sustentando. Dá-nos uma noite de bênção e aqueles que posteriormente irão assistir, Senhor, esse webinário, que sejam alimentados também, que sejam encorajados e vivam debaixo das tuas potentes mãos e direção. Assim nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a consolação do Espírito seja sobre cada vida, hoje para todos sempre. Todos digam amém, amém. Amém. A paz. Até sábado, bispo. Até sábado. E, irmã, vocês aí que nos assistem. Sábado, a partir das 20 horas. Amém.